Então, às vezes, nós caminhamos, né, na presença do Senhor e vivemos e passamos tantas coisas, e às vezes nós olhamos para frente, olhamos tudo que nós vivemos e falamos: Senhor, e agora? E o Senhor vem já nesse louvor, aprove o Senhor através da vida do nosso pastor, né, para o Senhor já ministrar o nosso coração, dizendo: tem algo novo esperando por nós. Existe algo novo da parte de Deus sobre as nossas vidas. Existe algo novo da parte de Deus sobre a sua casa, sobre o seu ministério, sobre a sua vida, sobre a sua caminhada. E eu preciso crer nisso, como o salmista Davi louvava o Senhor, dizendo: Senhor, não importa o que eu estou passando, porque eu sei que o Senhor é aquele que aprove sobre a minha vida, o Senhor é aquele que tem as mãos sobre mim, e eu vou confiar no Senhor, eu vou confiar que existe algo novo, um calendário do Senhor sobre a minha vida, que tudo já foi estabelecido pelo Senhor, e eu tomo posse, eu creio, Senhor Deus Pai amado, que o novo do Senhor eu vou viver na minha casa, na minha vida, na minha família. Eu não sei vocês, irmão, mas eu já recebi muito agora esse louvor nessa manhã, nesse início de culto já. O Senhor já se faz presente, já ministra o meu coração para que possamos nos apegar a esse louvor e ter a certeza de que o novo do Senhor já foi determinado primeiro sobre o nosso ministério, e como nós estamos abaixo desse ministério, dessa liderança, isso se estende para nós, para nossa casa, para nossa vida, e nós precisamos somente crer e tomar posse e dizer: Senhor, eu vou viver o novo do Senhor, eu vou viver o renovo do Senhor na minha vida, em nome de Jesus. Já toma posse, irmãos, dessa palavra na sua vida, porque a palavra ela vem, eu preciso tomar posse e dizer: Senhor, é para mim, e ter fé de que ela vai se concretizar na minha vida. E nós vamos entender isso através dessa palavra dessa manhã. O Senhor trouxe essa palavra já faz algumas semanas ao meu coração, e eu falei: Senhor, o que eu vou pregar, Pai, né? O Senhor trouxe algo muito específico. Eu fiquei, de verdade, irmão, de todos os dias que eu estou aqui, hoje é o dia que eu estou mais nervoso em ministrar essa palavra. Eu tenho certeza que o Senhor tem algo poderoso para as nossas vidas. Eu convido os irmãos a abrir a palavra em 1 Reis, capítulo 19. Já estendo meus agradecimentos aos pastores pela confiança, porque quando os pastores confiam em nós de estar à frente, irmãos, levando o nome do ministério, representando o ministério, é porque tem uma confiança, é porque eles confiam naquilo que nós vamos falar, e cabe a nós somente agradecer mesmo a confiança deles por nós, né, e tomar posse mesmo daquilo que o Senhor tem ministrado sobre as nossas vidas, e entender que nós somos capazes de fazer cada vez mais, em nome de Jesus. Recadinho aqui do nosso suporte. Quem abriu a palavra em 1 Reis 19, vamos compartilhar, irmãos. Amém? Vamos, conforme você vai recebendo, vai dizendo amém, vai dizendo aleluia, que isso empolga aí o coração do pregador. A palavra Aleluia. de Deus diz assim, o pregador sabe como funciona. A palavra de Deus diz assim, 1 Reis, capítulo 19, e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a um deles. Jezabel estava dizendo aqui porque Elias havia acabado de fazer um ato onde 450 profetas de Baal foram mortos através da manifestação do Senhor. Então Jezabel estava dizendo assim: amanhã, nesta hora, você também será um deles. Você estará morto. Como assim? O seu Deus matou os meus profetas. Então era uma ameaça de Jezabel para com a vida de Elias. E a palavra ela continua: o que vendo ele, Elias, se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Beceba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço, o moço que sempre andava com Elias. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou eu melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come.
E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Somente até aqui, eu convido os irmãos novamente a fechar os olhos, quero fazer mais uma oração. Senhor Deus Pai amado, não é pelo muito falar, Senhor Deus Pai querido, mas é pelo agir do Teu Santo Espírito, Senhor. Continue falando conosco, Senhor Deus Pai, continue presente, Senhor Deus Pai amado, em cada casa, em cada lar, que haja um anjo do Senhor Deus Pai amado, ministrando ao coração dos Teus filhos, Senhor Deus Pai amado, aquilo que o Senhor preparou para nós nessa manhã. Que nenhuma porção, Senhor Deus Pai amado, seja roubada, que Satanás não venha tirar nada daquilo que o Senhor está ministrando aos nossos corações, mas que possamos receber a totalidade da Tua presença, Senhor Deus Pai, e tudo que não provém de Ti, Senhor Deus Pai amado, que seja repreendido em nome de Jesus. Continue falando conosco, quebrando o nosso coração, e que possamos sair, Senhor Deus Pai amado, esta manhã, com a certeza de quem o Senhor é nas nossas vidas, com a certeza do caminho que nós iremos, Senhor Deus Pai, traçar a partir de hoje, e a certeza, Senhor Deus Pai amado, que maior é o Senhor, Deus Pai amado, que fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Então, nesta passagem, irmãos, serei breve e sucinto, nós vemos um profeta, um grande profeta do Antigo Testamento, chamado Elias. Ele vem aqui de uma grande manifestação do Senhor, mas antes de nós entrarmos nesse texto, nós precisamos entender qual era o contexto daquela época em que Elias ali ele se levanta, né? Nós vemos que quem reinava sobre aquela época era um rei chamado Acabe. Acabe, ele reinou sobre Israel, e o seu reinado ele não foi um reinado muito bom. Era um tempo em que o rei ele se corrompeu. Ele se casou com uma pessoa que não fazia parte de Israel, e ele trouxe uma doutrina de adoração a outros deuses sobre Israel, a ponto dele levantar altares e levantarem templos para adoração a Baal, não ao Deus de Israel. Então o povo de Israel, que adorava ao Deus de Israel, se viu sobre um reinado onde eles eram obrigados a adorar ao Deus de Baal, a outros deuses, a não ser o Deus de Israel. Então nós vemos que era um rei corrupto, era um rei onde o estado ali daquela nação era uma política e uma religiosidade, onde era um tempo de escassez, era um tempo de, muitas das vezes, de desesperança, era um tempo onde você olhava o cenário e você não via coisas boas, era uma corrupção. Os sacerdotes, muitos sacerdotes daquela época ali que adoravam ao Senhor, eles se corromperam a Jezabel, se corromperam ao rei Acabe. E quando nós analisamos o tempo em que Elias ali se levanta e nós olhamos para o nosso tempo de hoje, nós vemos que o nosso cenário hoje não está diferente. Quando nós olhamos para a política, quando nós olhamos para a religião, quando nós olhamos para o meio evangélico, nós temos visto hoje uma política corrupta, nós temos visto hoje o meio evangélico, irmãos, aonde deveriam ser ali exemplos, deveriam ser ali pessoas, né, líderes que deveriam estar à frente, mostrando qual é o caminho, mostrando qual é a verdadeira adoração ao Senhor. Eles têm se corrompido e eles têm se prostrado ao Deus desse mundo. Quando nós olhamos escândalos dentro das igrejas, quando nós olhamos lideranças sendo expostas através do adultério, através da corrupção, através da ganância, nós olhamos o cenário de hoje e nós vemos um cenário parecido quando Elias se levantou. E muitas das vezes esse cenário, ele traz para nós, né, mas Senhor, como vai ser? Senhor, por que está acontecendo isso? Mas o Senhor nos traz essa manhã, através dessa live, através do Ministério do Avivamento, para dizer: existe sim uma igreja corrupta lá fora, existe sim líderes lá fora que estão prostrados ao Deus desse mundo, mas existe também uma igreja que se levanta contra este mundo, existe também uma liderança que se levanta contra este mundo, e essa liderança, essa igreja, é essa liderança que fala convosco essa manhã, é o Ministério do Avivamento que se levanta essa manhã para dizer para você: o mundo ali fora está corrompido, mas ainda existe uma igreja que se levanta diante da corrupção, se levanta diante dos reis desse mundo para adorar ao único Deus de Israel, ao Deus Todo-Poderoso, que ainda é soberano sobre nós, que ainda é soberano sobre o nosso ministério.
E existe, quando a palavra de Deus vem, o louvor vem, existe um tempo novo. Deus está dizendo, o tempo novo é o tempo que Ele já estabeleceu lá atrás. É o tempo que Ele já estabeleceu do tempo da sua criação. E essa igreja está vivendo o tempo novo de coisas novas. Irmão, é algo novo que vai vir da parte de Deus. Deus está dizendo, é algo que eu já estabeleci lá atrás. E nós estamos voltando para viver o que Deus já estabeleceu. Porque aquilo que está sobre esse mundo hoje está trazendo frieza espiritual, está trazendo corrupção, está trazendo uma liderança fraca, e o Senhor levanta essa liderança fortalecida diante da sua palavra, fortalecida diante da sua verdade, que não se prostra, irmãos, diante daquilo que nós estamos vendo nessa terra, porque nós não nos movemos segundo aquilo que nós vemos nesta terra, mas nós nos movemos segundo aquilo que nós vemos lá do céu, aquilo segundo o Senhor nos traz lá de cima. Por isso que o Senhor nos diz, tem algo novo esperando por nós, tem algo novo já estabelecido para nós. E o que nós precisamos fazer então, irmão? Nós precisamos somente nos submeter. Não sei se os irmãos estão me entendendo, me ajuda aí, se eu estou muito rápido, se de repente, tá meio confuso, me ajuda aí, irmãos, que eu estou começando a me empolgar aqui. Então nós vemos que ali, aquela nação estava corrupta, e os sacerdotes, ao invés de se levantar ali, eles se corromperam junto com aquele rei, porque eles queriam algo que beneficiasse eles, algo que traria para eles um status, uma qualidade de vida, mas, irmãos, assim nós vemos essa geração de hoje, uma geração que muitas das vezes tem muita informação, mas não tem formação, não tem reverência, não tem joelho no chão, não tem busca, não tem renúncia. E quando muitas das vezes, é por isso que nós alertamos, não busque em qualquer lugar a essência, a palavra, porque você vai ouvir a palavra, mas a palavra não vai adentrar ao seu coração. E não vai ter mudança e não vai ter transformação. Porque a maioria das palavras que nós ouvimos hoje são palavras que vêm não para nos confrontar, mas para nos confortar, para trazer como se nós estivéssemos certos, mas a palavra que muda, a palavra que nos transforma, a palavra que nos levanta, é a palavra que vem nos mostrar aonde nós estamos, vem nos mostrar em que lugar nós estamos, para que eu possa enxergar onde eu estou e dizer, Senhor, não quero mais permanecer aqui. Eu quero, Senhor Deus Pai, mudar, eu quero transformar, eu quero viver o que o Senhor tem. E o Senhor nos diz essa manhã, existe sim líderes que se corromperam, existe sim uma liderança que se prostrou, mas existe também aqueles que permaneceram de pé, existe também o ministério que se permaneceu de pé, existe também a igreja que permaneceu de pé, e ela continua e continuará pregando a palavra da verdade, a palavra que traz vida, a palavra que traz mudança, a palavra que traz transformação, porque não adianta nós termos uma igreja cheia, irmãos, mas uma igreja que não entende o que está vivendo, uma igreja que não entende o Deus que está adorando, uma igreja que levanta as mãos, mas não levanta a mão com reverência. Na nossa igreja, no nosso ministério, o Senhor nos traz essa palavra essa manhã para dizer, quando você levantar a mão, você vai saber que você está adorando o Deus Todo-Poderoso, o Deus que fez no início, que continua fazendo e continuará fazendo por toda a eternidade. Aleluia. O Deus que não muda segundo a sua convicção, mas o Deus que permanece esperando você mudar, para você entender quem Ele é, para você se prostrar diante dEle e adorar a Ele em espírito e em verdade, para você ter a consciência do Deus ao qual você serve, para você entender o Deus ao qual você se rende. E quando nós temos esse entendimento, irmãos, quando nós sabemos o Deus ao qual nós servimos, nós não temos medo. Nós não temos medo de levantar a mão e dizer, Senhor, eu aceito o Senhor, porque eu sei que é o Senhor que direciona para a verdade. Eu não tenho medo de congregar e ter a minha vida, falar, Senhor, eu faço um compromisso com o Senhor essa manhã. Se até hoje você tem medo de fazer parte do ministério, é porque você ainda não conhece esse Deus. Se até hoje você tem medo de entregar a sua vida, é porque você ainda não conheceu esse Deus, você não foi tocado por esse Deus, você ainda não conhece o Espírito Santo de Deus, é por isso que você não faz um compromisso, é por isso que você não vai na casa do Senhor dizendo, Senhor, a partir de hoje, eu me compromisso com o Senhor para viver o que o Senhor tem para a minha vida. Então, quando eu não faço esse compromisso, é porque eu ainda não conheço a Ele. Amém, irmãos? Me queiram bem. Glória a Deus. Então, amém, glória a Deus. Aleluia.
Daquele Amém. tempo era esse. Uma Amém, igreja amado. corrupta, sacerdotes corruptos, uma liderança corrupta. E aí nós entramos em 1 Reis, capítulo 17. Nós vemos aqui a entrada de um homem até então comum como eu e você. Um homem até comum como nós todos que estamos aqui, mas que fez coisas extraordinárias no nome do Senhor. E é esse ponto que eu quero que você entenda essa manhã. Muitas das vezes nós olhamos grandes homens fazendo grandes coisas e nós nos paramos para pensar, mas Senhor, será que eu sou capaz disso? E através da vida desse homem nós vamos ver que nós somos capazes. Porque no versículo 17, a palavra de Deus diz assim: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus, que nem orvalho, Deus de Israel, perante cuja face eu estou. Olha o que Elias está dizendo. Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Elias, irmãos, quando você vai procurar a história de Elias, não tem Elias para trás. Elias surge nesse capítulo. No capítulo 17, ele já surge assim diante de Acabe. Acabe, diante do Senhor a qual a minha face está, e segundo a minha palavra, não haverá mais chuva e não haverá mais orvalho. Por que que Elias está dizendo isso? Porque Baal era conhecido como o Deus da prosperidade, o Deus que prosperava a terra. Então Elias está dizendo: eu vou mostrar que o meu Deus é o Deus verdadeiro, é o Deus que realmente traz a prosperidade. Então, para mostrar que o meu Deus é maior do que o seu Deus, não haverá chuva, não haverá orvalho e não haverá prosperidade mais nessa terra. Porque o seu Deus que você diz que prospera é um Deus que não é um Deus do tamanho do meu Deus, porque o Deus de Israel é o Deus Todo-Poderoso. Então, a partir de hoje, ele diz segundo a minha palavra. Ele não diz segundo a palavra do Senhor, mas ele diz segundo a minha palavra, porque a sua face estava prostrada diante do Deus de Israel. Então, quem era Elias? Ele era um tisbita da região de Gileade, a região que produzia um bálsamo que era usado para a cura, o bálsamo de Gileade. Quem já não ouviu falar sobre o bálsamo de Gileade? É um bálsamo conhecido, tem louvor sobre o bálsamo de Gileade. E ele era um tisbita. Ele não veio de uma família conhecida, ele não veio de uma escola de profetas. Então Elias, ele era gente como a gente, ele era como você, ele era como eu. Ele não vinha de uma escola sacerdotal, e existia ali profetas que vinham de uma escola de profetas, que pai era profeta, que avô era profeta, e ele era profeta. Elias não era o único, mas o único que se levantou ali foi Elias. Então, às vezes, ele simplesmente se levantou com uma voz profética para a mudança. Deus nos diz essa manhã que Ele está esperando Elias se levantar. Você é o Elias da sua casa. Você é o Elias da sua família. Você é o Elias do seu ministério. Às vezes nós ficamos, mas Senhor, eu não tenho uma ascendência, eu sou o único da minha casa. O Senhor está dizendo, é você. É você que tem que se levantar essa manhã com uma voz profética dizendo: diante do Deus ao qual eu sirvo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diante ao Deus ao qual eu me rendo, eu e a minha casa viveremos a totalidade de Deus para a minha vida. Você é a maior voz profética da sua vida, da sua casa, da sua família, do seu trabalho e do seu ministério. O Senhor está dizendo, assim como Elias se levantou, nós precisamos nos levantar essa manhã com uma voz profética para dizer: Senhor, o Senhor é o Deus ao qual eu sirvo. E eu quero te convidar agora a você profetizar sobre a sua casa. Eu quero te convidar agora, porque às vezes você olha para a sua casa, você vê como Elias olhou para o reinado, era um prostrado, era um corrupto, era um que estava longe, era um que estava se corrompendo. E às vezes nós olhamos para cenários da nossa vida, olhamos para situações aonde nós estamos e nós vemos ali: ah, Senhor, o meu filho está ali, está longe. Ah, Senhor, o meu ministério está distante. Ah, Deus, o meu trabalho não está acontecendo. E o Senhor diz: se levante essa manhã com uma voz profética. Você é a voz profética que vai se levantar essa manhã
para profetizar sobre a sua casa, para profetizar sobre os seus, para profetizar sobre o seu ministério, para profetizar sobre a sua vida. Às vezes é você que está nesse cenário de dúvida e não sabe para onde ir. Você, a sua voz é quem vai profetizar sobre você para dizer: Senhor, o Senhor é o Deus ao qual eu tenho prostrado a minha face. Então eu não aceito permanecer dessa forma. Eu não aceito, Senhor Deus Pai, continuar dessa forma. E eu te convido agora. Eu vou te dar uns 5 minutinhos para você ser o Elias da sua vida e da sua casa. Para você abrir a sua boca com a voz profética. Não tenha medo de profetizar, irmãos. Não tenha medo de abrir a sua boca, porque o diabo, ele quer que você não acredite. O diabo, ele quer roubar a sua fé para dizer: mas quem é você? Quem é você para profetizar alguma coisa? Quem é você para falar alguma coisa e Deus acreditar na sua palavra? E o Senhor está dizendo: fale, abra a sua boca, profetize essa manhã. E eu vou te dar 2 minutinhos, não vou estender muito, porque ainda tem algumas coisas para a gente descorrer para você. Agora, essa manhã, já se levantar como profeta da sua vida. Senhor Deus Pai amado, em nome de Jesus, Senhor Deus Pai, eu levanto, Senhor Deus Pai, com uma voz profética sobre a minha casa, Senhor Deus, e sobre o meu lar. Senhor Deus Pai querido, eu e a minha casa serviremos ao Senhor até a tua volta, ou até, Senhor Deus Pai amado, Senhor Jesus, um de nós, assim, o Senhor nos levar, Senhor Deus Pai amado, diante de ti. Nada se perderá, nada, Senhor Deus Pai, será roubado, nada será quebrado, Senhor Deus Pai, porque nós nos colocamos diante do Senhor. E eu me levanto com uma voz profética do Senhor essa manhã, porque a palavra do Senhor veio essa manhã sobre nós, e nós estamos debaixo da tua palavra, debaixo da autoridade do Senhor. Então a tua palavra nos dá autoridade essa manhã. O meu ministério, Senhor Deus Pai, se até hoje não frutificou, vai frutificar, vai florescer, Senhor Deus Pai, como floresceu, Senhor Deus Pai amado, a vara de Arão. O meu ministério vai florescer diante do Senhor, Deus Pai querido, esta manhã. No meu trabalho, Senhor Deus Pai, na nossa empresa, na empresa dos teus filhos, dos filhos dos teus filhos, Senhor Deus Pai, aquele que está perdido vai voltar, aquele que estava morto vai voltar a ter vida, Senhor Deus Pai. Os teus filhos se levantam essa manhã, Senhor Deus Pai querido, como voz profética do seu lar, autorizado pelo Senhor, debaixo da tua palavra, Senhor Deus Pai amado, como uma voz profética, Senhor Deus Pai, sobre o nosso lar, sobre a nossa igreja, sobre o nosso ministério. Aquilo que não frutificou vai começar a frutificar, Senhor Deus Pai amado, em nome de Jesus. E toda palavra de Jezabel, toda oração contrária, toda perseguição, Senhor Deus Pai, de Satanás e dos demônios, vão cair por terra em nome de Jesus essa manhã, Senhor Deus Pai amado. É o que nós oramos, Senhor Deus Pai querido, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Se você concorda, dê um amém em nome de Jesus. Amém. Eu acredito que você é o profeta da sua vida. Você é a voz profética do seu ministério. Você é a voz profética da sua casa. Você é a voz profética do seu lar. E às vezes nós ficamos esperando, e Elias foi um grande profeta, sim, porque ele se levantou, ele se colocou, ele não ficou esperando. Ele disse: Senhor, se eu estou debaixo da tua palavra, eu vou crer na tua palavra. E se a palavra do Senhor está vindo essa manhã para nós, dizendo que nós somos a voz profética, nós estamos debaixo dessa palavra. Não importa como você se encontra emocionalmente essa manhã, o Senhor está dizendo: eu vou mudar o cenário da sua vida. Porque a palavra do Senhor essa manhã vem sobre nós. E quando nós estamos debaixo de uma palavra, irmão, nós temos a autoridade do Senhor para abrir a nossa boca e para profetizar aquilo que o Senhor está nos dando autoridade essa manhã. Então toma posse dessa autoridade. Porque o diabo, ele quer roubar a sua autoridade. O diabo, ele quer roubar a sua palavra. O diabo, ele quer roubar, ele quer trazer medo, incerteza, dúvida no seu coração. E quando ele coloca dúvida no seu coração, você fica com medo de falar: mas Senhor, eu estou em pecado. O Senhor está dizendo: se você está em pecado, você vai se consertar hoje com o Senhor. Se você está distante, você vai voltar hoje para os caminhos do Senhor. Mas o Senhor está dizendo: começa a profetizar, se conserta e usa da palavra, porque a autoridade é o Senhor quem está nos dando essa manhã. Não sou eu, irmãos, eu não tenho autoridade para nada. Quem tem autoridade é a palavra do Senhor. É a palavra que vem sobre nós essa manhã. Então se levanta como Elias se levantou sobre a sua vida e sobre a sua casa. Amém. E quando nós entendemos como Elias, ele se levanta, ele se coloca e Deus usa a vida dele. Porque ele diz: segundo a minha palavra, Senhor. O Senhor olha lá de cima e diz: gostei, é ousado. Gostei, se levantou. Os meus profetas aqui, que vêm de uma escola de profetas,
se ficaram com medo de se levantar. O Senhor está dizendo, aquele que tem medo, o Senhor não aprova. Mas Elias se levantou dizendo, Senhor, segundo a minha palavra, porque eu estou vivendo a tua palavra. O Senhor, ele olha lá de cima e fala, estou contigo. Você quem diz, segundo a tua palavra, mas eu vou dar autoridade sobre a palavra que você está lançando. Porque eu acredito naquilo que você está dizendo e você está debaixo de uma autoridade. Então o Senhor, essa manhã, ele está dizendo, irmãos, se levanta, lance a palavra. Porque o Senhor, ele quer ver em nós coragem para lançarmos a palavra do Senhor. Muitas das vezes nós temos vivido uma vida medíocre, uma vida mediana, porque nós temos medo de lançar a palavra do Senhor. Nós temos medo de fazermos um compromisso com o Senhor. E o Senhor está dizendo essa manhã que isso na nossa vida vai cessar, porque tem algo novo esperando por nós. Tem algo novo já estabelecido para as nossas vidas. Não parece. Quanto tempo ainda temos? Nosso suporte, por favor. E quando nós chegamos nesse cenário, então nós vemos que Elias se levanta, Deus, ele é com a palavra de Elias, a seca vem, e Jezabel, aqui começa uma perseguição, Jezabel mata os profetas, Jezabel começa uma perseguição, mas mesmo no meio da perseguição, Elias confia no Senhor. Deus, essa manhã, ele nos fala, vai ter luta, vai ter prova, vai ter dificuldade, vai ter momentos difíceis, mas nós precisamos confiar no Senhor. Irmãos, nós vamos viver o sobrenatural de Deus no mundo espiritual, naquilo que o Senhor tem para nós. Mas são dias difíceis que nos esperam. São dias de luta que nos esperam. Mas nós precisamos confiar que quem nos sustenta é o nosso Senhor. Que quem traz alimento para nós é o nosso Senhor. Que quando nós podemos estar no deserto, mas quem mandará alimento para nós não é o homem, é nosso Senhor. Às vezes nós vivemos a nossa vida muito dependente de pessoas, e o Senhor essa manhã nos diz, seja dependente de mim, seja dependente da minha palavra, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. E quando nós vimos Deus fazer tantas coisas na vida de Elias, e nós chegamos agora no capítulo 19, e meu tempo já está acabando, que eu preciso fechar essa palavra na sua vida. Chegamos no capítulo 19. Irmão, se você voltar um pouquinho no capítulo 18, você vai ver ali que Deus manda Elias ir até onde está o reino. Ali ele levanta o altar para Deus. E ele provoca os profetas dizendo, faça o seu Deus derramar fogo do céu. E aqueles 450 profetas de Baal começam ali a adorar ao Deus dele, mas o fogo do céu não cai. E Elias levanta o altar do Senhor, ele restaura o altar do Senhor. Deus está nos dizendo essa manhã que ele vai restaurar altares que estavam destruídos. O Senhor essa manhã ele vai restaurar altares que estavam muitas das vezes ali sem levar o sacrifício. Porque o altar que você não leva o sacrifício é um altar morto, é um altar que não tem objetivo. Muitas das vezes tem altares quebrados, tem altares ali que precisam ser limpos, e o Senhor essa manhã está nos dizendo que ele vai restaurar altares. Essa palavra já está restaurando altares, e você é quem tem que levar o sacrifício. A palavra está restaurando o seu altar, a palavra está trazendo de volta a vida ao teu altar, mas quem tem que sacrificar sou eu e você. E Elias ali, ele levou o sacrifício, e o fogo do céu caiu. Ah, irmãos, Deus, ele não nos desampara. Quando nós temos o nosso altar restaurado, pode ter 450 profetas contra você, dizendo até em nome de Deus, só que não é o Deus de Israel. Você se levanta no nome do Deus de Israel, o fogo cai. 450 se levantam no nome de Deus, que não é de Israel, mas eles acham que é de Israel, nada acontece. Mas basta um levantar e dizer, Senhor, eu creio no Senhor, eu confio no Senhor, o fogo de Deus cai, o fogo de Deus é derramado. Então o Senhor essa noite, ele não precisa de uma multidão, mas ele precisa somente de um que crê, que confia, que acredita, e a manifestação do Senhor, ela acontece. O Senhor, ele só precisa de um, ele não precisa de uma multidão. Aleluia! Ele está te chamando essa manhã. Ele te chama porque se com um, ele faz derramar fogo do céu. Imagina com todos nós aqui, irmãos, nos levantando, o que nós unidos não podemos fazer no nome do Senhor. Nós podemos mudar essa Campo Grande, nós podemos mudar essa nação, nós podemos mudar o mundo, em nome do Senhor. Então o Senhor nos convida essa manhã a restaurar
porque o fogo de Deus já está preparado para ser derramado sobre as nossas vidas essa manhã. E vai depender do que, irmão? Vai depender de você. Porque o Senhor, através dessa palavra, já está trazendo restauração no nosso altar, no seu altar. E aqui, quando ele chega, e aqui eu vou encerrando, Elias, ele faz um grande, Deus se manifesta de uma forma tremenda, 450 profetas são mortos, a manifestação de Deus acontece, e aí você pensa e fala, meu Deus, agora Elias vai tacar fogo em tudo, não só ali no altar, né? Deus vai fazer um sobrenatural. E aí nós vemos aqui no capítulo 19 que veio a palavra de quem? De Jezabel, dizendo para ele, é tão certo que amanhã, nessa mesma hora, você estará igual aos profetas ao qual você matou. E é incrível como essa palavra ela entra no coração do profeta que acabou de derramar fogo, do profeta que acabou de ver uma manifestação do Senhor, e entra no coração do profeta a ponto dele deixar o seu moço, aquele que estava com ele, porque ele não queria que o seu moço caminhasse com ele, porque o que ele estava ali vivendo, ele não queria que aquele moço visse o estado que ele estava. Quanto de nós nos isolamos para que ninguém veja o estado que nós estamos? Quanto de nós não falamos, não, me deixa sozinho, nós aparentamos estar bem porque o fogo acabou de cair, a manifestação de Deus acabou de acontecer, e nós falamos, não, fica aqui, eu vou lá, preciso ter com o Senhor, mas o nosso coração está ferido, está machucado, porque nós recebemos uma palavra que trouxe para nós um desânimo, feriu o nosso coração de uma forma que nós falamos, Senhor. Quando você olha a vida aqui de Elias, ele vai para o deserto e ele se assenta debaixo do zimbro. Zimbro é uma planta, uma erva grande que tem no deserto. Ele se assenta ali embaixo e ele pede a sua morte. Porque aquela palavra de Jezabel entrou no coração dele. Quantas palavras de pessoas não têm entrado no seu coração? Quantas palavras de pessoas não têm ferido a nossa caminhada para com o Senhor? Irmãos, eu estou falando de Elias, eu não estou falando de qualquer homem. Se você estudar a vida de Elias, você vai ver o tanto de milagre, o quanto Deus usou a vida desse homem. Mas uma palavra maligna entrou em seu coração e o fez pedir a morte. Quando ele se assenta debaixo do zimbro, zimbro significa lugar de desânimo. Zimbro significa lugar de distanciamento do Senhor. É o lugar onde a palavra da terra, porque a palavra que veio no coração de Elias é uma palavra que veio da terra, é uma palavra que veio de pessoas. Quantas palavras nós temos dado ouvido da terra, de pessoas, e a palavra que vem do céu, a palavra que vem daqui, da terra, ela entra em nosso coração e arranca a palavra do Senhor sobre as nossas vidas, e nos faz nos colocar debaixo do zimbro. E nos faz nos colocar no lugar de desânimo. Mas ontem, aí a gente se pergunta, mas ontem eu estava adorando ao Senhor, levantando as mãos, eu estava cheio da presença de Deus, eu pulei, eu adorei, eu louvei, e hoje eu estou debaixo do zimbro. Por que, Senhor? Nós não entendemos. O porquê que ontem eu estava pulando com fogo e hoje eu estou desanimado, pedindo muitas das vezes a morte como Elias estava pedindo. É porque a palavra de pessoas entrou no nosso coração. É porque a palavra de pessoas arrancou a palavra de Deus que está sobre nós. E nós temos dado muitas das vezes ouvido a palavras daqui e deixado com que essas palavras arranquem as palavras que vêm do céu, que vêm do Senhor. E o Senhor está dizendo para nós que palavras da terra, palavras que vêm daqui, elas só vêm para trazer para nós desânimo, só vêm para trazer para nós medo, angústia, solidão, desespero e morte. Quando nós damos ouvido a palavras que vêm da terra, é só para nos colocar no lugar debaixo do zimbro, no lugar de desânimo. Então o Senhor, Ele nos diz que devemos parar de dar ouvidos às palavras que vêm da terra, de pessoas que não conhecem ao Senhor. Porque essas palavras nos colocam nos lugares onde Deus não tem para nós. Essas palavras nos colocam nos lugares onde Deus não está. E com Elias não foi diferente. Essa palavra entrou no coração desse grande homem do Senhor. Mas o Senhor, Ele vem falar para nós que antes da palavra da terra, o Senhor essa manhã vem com uma palavra do céu sobre as nossas vidas.
Antes da palavra da terra, que muitas vezes Aleluia. já vem essa semana nos seus ouvidos, o Senhor essa manhã vem com uma palavra do céu ao seu coração para dizer e arrancar toda a semente que foi lançada para te trazer desânimo. Muitas vezes você já está no lugar debaixo do zimbro, no lugar de desânimo, porque você deu ouvidos a palavras dessa terra e o Senhor vem essa manhã com uma palavra do céu para matar toda a semente maligna do diabo no seu coração. Aleluia. E te tirar desse lugar onde essas pessoas te colocaram. Na verdade, onde você se permitiu estar. Porque ninguém tem poder de nos colocar lá, somos nós que permitimos estar naquele lugar. Porque ninguém te pega a força e te coloca naquele lugar, porque o Deus ao qual você serve é maior. Quando eu dou ouvidos e permito que essas palavras adentrem o meu coração, eu me coloco nesse lugar de desânimo e às vezes eu não entendo. Por que ontem eu estava fervoroso e hoje eu estou desanimado? Uma vida inconstante na presença do Senhor. Não estou dizendo que você não vai ter luta, que você não vai ter prova, irmãos, vai ter. Só que quando eu estou na prova, você sabe que o Senhor está ali contigo. Você sabe que o Senhor está ao seu lado, você sabe que Deus está ali com você e Ele vai te consolar. Mas quando você está nesse lugar de desânimo, você entende que Deus não está ali, você pede a morte, como Elias pediu. E ali ele estava nesse lugar de desânimo, debaixo do zimbro, e ele deita e dorme ali. E o Senhor muitas das vezes nos diz, às vezes você acha que o seu ministério está morto, não tem mais jeito, e o Senhor ele nos diz essa manhã, não está morto, está dormindo como Elias dormiu, cansado, fadigado, triste, desanimado, mas o Senhor ele nos viu essa manhã, debaixo do zimbro. O Senhor ele nos viu essa manhã no lugar de desânimo. Eu falei, Senhor, mas vou pregar zimbro, desânimo, Senhor, como assim? Faz 3 semanas que o Senhor vem ministrando no meu coração e eu relutante em trazer essa palavra, mas o Senhor, Ele conhece a sua igreja, eu não sei o que está no seu coração, mas Deus sabe. O Senhor, Ele te conhece. E veio, versículo 5, aqui eu encerro. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. E olhou, e eis que à cabeceira estava um pão cozido sobre a brasa e uma botija de água, e comeu, e bebeu, e tornou a deitar. Essa Amém. primeira vinda do anjo, aonde Elias estava, representa o Antigo Testamento, representa o tempo da lei. O tempo da lei, ninguém conseguia cumprir na totalidade a lei. Ninguém conseguia cumprir a lei em toda a sua essência. E aí, quantas vezes nós já ouvimos palavras, nos animamos, nos levantamos, e aí quando nós vemos, voltamos a dormir. Quantas vezes muitas vezes na igreja, ouvimos palavras, levantamos e voltamos a dormir. Continuamos no lugar de desânimo. Mas o Senhor, Ele não desiste de nós. O Senhor, Ele não desiste da nossa caminhada. E no versículo 7, e aqui eu encerro, a palavra de Deus diz assim, e o anjo do Senhor, o primeiro era o anjo, o segundo é o anjo do Senhor, tornou segunda vez e o tocou e disse, levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. O que o Senhor nos diz nessa segunda vinda? Essa segunda vinda representa o Novo Testamento. Representa Jesus, representa a graça, representa a presença do nosso Senhor. E essa manhã Ele vem sobre nós dizendo, não acabou ainda. A sua caminhada não para aqui. Muito comprido te será ainda o caminho. E o alimento que o Senhor vem para nós essa manhã é um alimento que vai te despertar do lugar onde você está. Porque o Senhor nos diz essa manhã, tem um novo tempo nos esperando. Tem um novo tempo nos aguardando. Amém. Tem algo novo da parte de Deus para as nossas vidas. E se eu continuar dormindo, eu não vou viver o que Deus tem preparado para nós. Se eu continuar debaixo do zimbro, eu não vou viver o que Deus tem preparado para mim e para você. Se eu continuar no lugar de desânimo, eu não vou viver o que Deus está preparando para mim e para você. E o Senhor, Ele vem com essa palavra dizendo, muito cumprida ainda é a obra. Tem muita coisa ainda para você fazer. Tem muita coisa ainda para você abrir a sua boca e ministrar e profetizar como foi com Elias. O alimento que o Senhor nos traz essa manhã é um alimento que vai te fazer caminhar, porque o alimento veio e fez Elias caminhar 40 dias sem parar, sem descansar. O Senhor essa manhã vem com um alimento novo para mim e para você.
O Senhor essa manhã vem com alimento novo para o seu ministério, para a sua caminhada, para o seu chamado, dizendo: tem ainda um caminho longo para você trilhar, para você prosseguir. Então levante, porque Deus não fala com quem está prostrado. O Senhor nos pede para nos levantar essa manhã, porque a palavra do Senhor vem sobre as nossas vidas, e eu quero ministrar sobre você essa palavra. Feche os seus olhos. Comece a orar, irmão. Você é o maior profeta da sua vida. Não fique esperando uma palavra de profecia sobre você, porque você sabe aonde você está. Nenhum profeta foi aonde Elias estava. O próprio Deus foi ao encontro de Elias. E o Senhor me fala essa manhã que o próprio Deus está indo ao seu encontro aonde você está. O Espírito Santo está do seu lado, tem anjos do Senhor ministrando ao seu coração, aonde você está. E o próprio Deus está indo ao seu encontro, levando alimento, levando água. Porque o lugar de desânimo que você te colocou, você não vai conseguir viver o que Deus está preparando para você. O lugar de desânimo que pessoas com palavras para te desanimar, para parar você, entrou no seu coração, mesmo você não querendo, mas aquilo entrou no seu coração e te fez parar. E o Senhor essa manhã está dizendo para nós: eu venho com alimento novo para a sua vida. Eu venho com alimento novo para o seu ministério. Deus está dizendo para mim essa manhã que tem ministério que estava dormindo. O Senhor desperta essa manhã ministérios que estavam adormecidos, que estavam dormindo, e o Senhor essa manhã vem restaurar, porque você ouviu a palavra de Deus e você já profetizou sobre o seu ministério, dizendo: Senhor, eu não quero mais viver o que eu estou vivendo. Senhor, eu não quero mais ficar no lugar onde eu estou, esse lugar de desânimo. Eu quero viver a totalidade do Senhor para a minha vida. E o Senhor está dizendo: eu estou ouvindo a tua palavra, eu estou ouvindo que você está dizendo, e hoje eu vou com um anjo, eu mando um anjo ao teu encontro para te tirar do lugar aonde você está. E o seu ministério que não florescia vai voltar a florescer. Você vai exercer com autoridade, com unção e com graça, porque o diabo trouxe medo de você se colocar, medo de você ouvir a palavra do Senhor, e você entrou nesse lugar de desânimo e não conseguiu mais sair. Você se colocou debaixo desse zimbro e não conseguiu mais sair desse lugar. Mas o Senhor manda um anjo essa manhã. O anjo ele não tinha nome, mas ele tinha mensagem. O anjo ele não tinha nome, mas ele tinha palavra. O anjo ele não tinha nome, mas ele tinha alimento. O anjo ele não tinha nome, mas ele tinha água, ele tinha vida. E é esse anjo que está indo ao seu encontro essa manhã, para te levantar, para te tirar do lugar onde você se colocou e se permitiu estar. E o Senhor diz: o que não frutificava vai frutificar. Não é uma árvore morta, mas é uma árvore frutífera que parou de frutificar porque estava adormecida, estava se secando. Mas o Senhor essa manhã vem com essa palavra para mim e para você. Eu sou o primeiro a receber. Eu estou enviando alimento, eu estou enviando água, porque Deus ouviu a sua palavra. Deus viu você restaurar o seu altar, e você precisa sacrificar, dizendo: Senhor, a partir de hoje vai ser diferente. Eu vou começar a caminhar e frutificar. Eu vou dar conta dos meus frutos. Hoje o culto, irmãos, eu nem pensei o que Deus nos fala hoje. Nós vamos dar conta dos nossos frutos. Talvez você vai olhar para trás e falar: Senhor, eu não tenho fruto para te apresentar hoje. Mas eu tenho certeza, Senhor Deus Pai, que na próxima festa de eu apresentar os meus frutos, a minha árvore vai estar cheia. Eu vou ter muitos frutos para apresentar ao Senhor, porque eu vou frutificar, Senhor. Eu vou sair desse lugar aonde eu me coloquei. Essas palavras não vão mais entrar no meu coração, não vão mais ferir a minha alma, porque a partir de hoje eu vou viver somente o que o Senhor tem preparado para mim. Em nome de Jesus. Porque há um novo tempo preparado para nós. Há um novo tempo para mim e para você que o Senhor já determinou sobre as nossas vidas. Há um novo tempo de Deus para mim e para você. E eu, nesse louvor, eu vou te dar o tempo para você orar sobre o seu ministério e sobre a sua vida. Como Elias se levantou, você precisa se levantar essa manhã e dizer: Senhor, a partir de hoje será diferente. A partir de hoje, eu vou viver esse novo tempo em nome de Jesus.
porque eu vou viver esse tempo do Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Tudo que você está passando, Irmãos, aleluia. com a glória que há de ser revelada. Tem coisas grandes esperando para você, para sua casa, para o seu ministério. Mas o diabo quer que você continue onde você está. Existe um calendário lá no céu, e Aleluia, Deus conhece as suas estações. Há um tempo favorável para quem crê. Em poucas linhas ele fala pra você: chegou um tempo novo, acredita. Deus tem uma promessa, não desista. Você vai viver os seus melhores dias. O Senhor está dizendo, nós vamos viver Você vai viver os seus melhores dias. O ministério do avivamento vai viver um novo tempo. O tempo de frutificar, o tempo de viver o sobrenatural do Senhor nas nossas vidas, em nome de Jesus. Nós profetizamos essa manhã, Senhor, porque nós estamos debaixo da Sua palavra. E o Senhor nos dá autoridade para profetizarmos esta manhã. Seremos árvores frutíferas. A nossa palavra terá autoridade diante do Senhor. E vidas vão ver em nós a diferença, Senhor Deus Pai. Não precisaremos falar nada, porque as pessoas olharão para nós e vão querer viver o que nós estamos vivendo, Senhor. Porque a árvore é conhecida pelos seus frutos. E quando olharem os nossos frutos, Senhor Deus Pai, as pessoas irão querer viver o que nós estamos vivendo. Em nome de Jesus. Viver a totalidade do Senhor, Pai. Há um tempo favorável para quem crê. Em poucas linhas ele fala com você. Chegou um tempo novo, acredita. Deus tem uma promessa, não desista. Não desista, irmão. Você vai viver os seus melhores dias. Deus está contigo, Deus está com você. Vai viver os seus melhores Elias pediu a morte, mas o Senhor enviou alimento. Muitas das vezes você já pediu a morte também, e o Senhor está dizendo: eu enviei alimento esta manhã. Para você continuar. Eu te apresentei essa manhã um ministério que vive a minha verdade, para você estar presente, para você congregar, para você receber. O Senhor te apresenta essa manhã o lugar que você vai viver a totalidade dele na sua vida, na sua casa e no seu ministério, em nome de Jesus. Pai amado, nós tomamos posse da tua palavra nessa manhã, Senhor. E agradecemos, Senhor Deus, Pai amado, por tudo que o Senhor fez. E ainda há de fazer, Senhor Deus, Pai. É o início, Senhor. É o início, Senhor Deus, Pai amado, daquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Nós nos levantamos e saímos, Senhor. E o Senhor estará à frente, Senhor Deus Pai amado, da nossa caminhada, em nome de Jesus. E só você que crê, dê glória a Deus ao Senhor, dê uma salva de palmas, e a palma que você quiser reagir, meu irmão.